Que alegria nós estarmos nessa noite trazendo a última mensagem da série Discípulos Fazem Discípulos. Quando Jesus disse em João capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Essa verdade nós estamos retomando para a nossa vida. Não há escolha. Se somos de Jesus, também somos enviados por Ele. Na primeira noite da série nós falamos sobre o milagre do novo nascimento. Na segunda noite falamos sobre assumindo a nova identidade. Domingo passado, que foi o terceiro, nós falamos sobre construindo um novo relacionamento. E hoje, respondendo ao chamado de discipular. Respondendo ao chamado de discipular. E eu convido você a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, verso 18 e 20, até o 20. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Que o Senhor nos ilumine na sua palavra. Nós nunca mais sejamos a mesma pessoa depois que essa palavra entrar no nosso coração. Então nós temos duas missões na vida. Duas. A primeira missão do cristão é ser discípulo. Então diga assim, número 1, ser discípulo. A segunda missão, que não é opcional, é fazer discípulo. Diga assim, número 2, fazer discípulos. Então, queridos, nós não estamos numa situação de entregar a vida a Jesus e escolher, porque Ele nos deu a missão, ser e fazer discípulos. E para isso acontecer, olhando para essa palavra que nós lemos, nós encontramos 5 verdades estabelecidas, que nos ensinam e que nos direcionam em nossa vida. Verdade número 1, estamos sob autoridade espiritual. Estamos sob autoridade espiritual. Versículo 18, eu vou ler novamente. Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Toda autoridade no céu e na terra. E é esse que disse para nós, vocês podem ir, porque estão debaixo da minha ordem e do meu mandamento. Por que ele deu essa ordem para nós? Em primeiro lugar, porque antes nós cuidávamos da nossa aparência. Agora, Jesus limpou a nossa essência. Nós fomos perdoados pelos nossos pecados, nós fomos perdoados de toda sujeira e de toda maldade. Então nós recebemos pureza na nossa vida. Antigamente, pessoas colocavam rótulos em nós. Quantos rótulos você recebeu na sua caminhada? Agora, Jesus nos deu uma identidade. Não é mais um rótulo que alguém colocou em nós, é uma identidade. Identidade é o que o Pai diz que o Filho é. E nós recebemos essa identidade dele. Antigamente, nós conhecíamos a sociedade, parcerias e negócios que eram baseados em ganhar. No meu lado, ser beneficiado. Agora, Deus fez conosco uma aliança. E alianças são inquebráveis. Alianças são perpétuas. Ainda que você venha a faltar com a sua parte da aliança, Deus cumpre a aliança para conosco. E por último, Deus também deu poder para as nossas vidas. Antigamente, o que é uma pessoa sem autoridade?
Se você olhar no dicionário, uma pessoa sem autoridade é uma pessoa impotente. Aquele que não tem poder. É nulo. Impotente e nulo. Agora nós recebemos autoridade. E isso faz diferença na nossa vida. Qual é a diferença de mim e de você para um policial? Eu vou lá na BR, me colocar no meio da BR para parar uma jamanta. Alguém vai parar? Não. Mas se um policial for para a BR e levantar a mão, para ou não para a jamanta? Alguém tem alguma dúvida aqui? Para ou não para a jamanta? Por quê? Porque ele recebeu autoridade. Eu não recebi autoridade. Antigamente nós vivíamos de desejos. Nós tínhamos pensamentos positivos. Quando nós queríamos que alguma coisa acontecesse na nossa família, na nossa vida, nós ficávamos desejando, pensando, jogando pensamentos para o céu. Agora, nós recebemos autoridade, nós ordenamos e nós decretamos que as coisas aconteçam. Se falta paz na sua casa, é porque você não está usando a sua autoridade que Jesus te deu quando você entregou a vida a Ele. Falta alguém chegar dentro daquela casa e dizer assim: eu repreendo todo o mal, eu repreendo a perturbação, a falta de paz, a discórdia, e eu declaro a paz de Deus sobre essa casa. Onde tem autoridade, as coisas acontecem. Antes, nós éramos pessoas impotentes. Tudo que nós conseguíamos era, no máximo, influenciar. Ou alguns usavam a manipulação, que é algo maligno. Mas nós agora recebemos autoridade e fomos feitos embaixadores de Cristo. Eu lembro dos discípulos de Jesus. Jesus discipulou 12. Mas num determinado momento a obra cresceu muito e ele chamou 70 para o discipulado. E depois do tempo de discipulado, ele os enviou: vão agora e preguem, e vão de casa em casa, batam nas portas, digam: a paz seja nessa casa. Se alguém não receber a paz vai voltar sobre a vida de vocês. E se vocês verem endemoniados, expulsem demônios. Se vocês verem doentes, curem as enfermidades. E assim Jesus foi ensinando. Quando eles voltaram dizendo assim: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Cheios de alegria, diziam: Senhor, até os demônios estão se submetendo a nós por causa do teu nome. E eu desejo muito que você comece a receber essa alegria na sua vida, a perceber isso dentro da sua casa e do seu lar. Jesus te deu autoridade e é por isso que Ele está te enviando. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, agora vão. Quando Ele diz agora vão, Ele passou essa autoridade para ti. Número 2, somos chamados e enviados para ir e fazer discípulos. Depois de ele dizer que toda autoridade lhe foi dada, ele disse: portanto. Esse portanto é muito importante. Quem entende um pouquinho de português sabe que o portanto introduz uma justificativa. O portanto introduz uma explicação. E agora ele diz: portanto, se a autoridade me foi dada, vão e façam discípulos. E nós não fazemos discípulos com a boca, nós fazemos com a nossa vida. Nós fazemos discípulos vivendo. Nós não somos pessoas alienadas, nós não somos fanáticos que separamos a doutrina da vida. Nós pensamos, falamos e agimos como Jesus. Isso é ser discípulo. Os nossos valores foram invertidos, as nossas ideias mudaram. E 1 Coríntios 2,16, o apóstolo Paulo disse: nós agora temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Jesus está vivendo dentro de mim. Sabe o que é ser discípulo?
é deixar Jesus viver a sua vida. Diga amém. Chega um ponto que nós vamos ver, queridos, que as pessoas elas não fazem e elas não são influenciadas por aquilo que nós falamos. Se você fala bonito, pode até tocar o coração de alguém. Mas disse alguém certa vez: o que você faz está falando tão alto que eu já não consigo ouvir as suas palavras. O que nós falamos grita aos ouvidos dos outros. As pessoas, eles esperam mais de nós. Nós estamos aqui reunidos como comunidade, somos igreja, somos família. Então as pessoas que não estão aqui, eles imaginam que você é diferente. Eles imaginam você é melhor do que eles, porque você está recebendo uma palavra, você está tendo encontros com o Espírito Santo, você se encontra também e se conecta com pessoas que são de Deus e que têm o Espírito Santo. A sua vida tem que ser diferente, a sua casa tem que ser diferente. Eu lembro de uma moça alguns anos atrás, que foi limpar lá em casa. Ela veio aceitar Jesus, foi batizada, e agora ela mora em outra cidade. Mas eu lembro que, quando ela foi terminar a tarde de trabalho, de limpeza na nossa casa, ela veio chorando abraçar minha esposa. Ela disse: eu nunca senti a paz que eu sinto nessa casa. Ela chorando, ela disse assim, Rafa, ela disse para a Karina assim: você e o seu esposo são o quê? É um amor tão grande, porque todas as pessoas que entram na nossa casa são tratados como reis e princesas. Isso é um dos segredos de uma pessoa que tem Jesus. Nós tratamos os outros com honra, não apenas quando chega alguém. E aí, queridos, essa pessoa chorou, perguntou para nós o que nós fazíamos da vida. Aí quando eu falei, então minha esposa disse, minha esposa é psicóloga e eu sou pastor. Ela falou, eu sou psicólogo, meu esposo é pastor. Para mim, a moça regalou os olhos, parecia que minha esposa tinha falado um palavrão. Ela ficou até com cara de nojo, porque todos os preconceitos dela vieram na hora. Mas ela veio, entregou a vida a Jesus e teve a vida transformada. E sabe como é que era a vida dela? Ela trabalhava durante a semana em 2 casas, 3, e final de semana, ela, hoje tem uma palavra que é job, ela prestava serviços classe A, para empresários que pagavam uma soma de mais de R$1.000 por hora, para tê-la na cama. E ela renunciou tudo isso no dia do batismo, ela confessou para a igreja, e ela disse: eu estou abandonando essa vida. E eu nunca falei de Jesus para ela. Só que ela viu Jesus dentro da minha casa. Meu Deus, gente, quanta gente passa na tua casa, na tua vida, na tua empresa. O que eles estão vendo? Um convertido ou um endemoniado? Eles estão vendo que você tem Jesus? Ou eles estão vendo o rei Charles III chegando cada vez? Não, porque no ambiente do trabalho eu não sou cristão. Então tu é cristão aonde? Não, mas pastor, eu falo para todo mundo lá na empresa. Não, peraí, tu não está entendendo nada. Eu não falei para falar. Eu estou dizendo para viver. Viver, não precisa falar, é só viver. É só viver. É viver o que Jesus ensinou. E as pessoas vão querer ser discípulos de Jesus também. Irmãos, eu tinha preconceito com crente. Eu tinha preconceito com crente, com igreja evangélica. Mas eu não suportei quando eu conheci um crente que exalava Jesus. Aquilo me tocou. Aquilo abriu meu coração. Eu mudei. Então, querido, se tem gente hoje que está perdida na cidade de Rio do Sul, é porque ainda não conhece você. Porque se conhecesse você, ia querer conhecer o teu Deus também. Amém? Meu Deus, que amém mais xoxo. Eu não fiquei...
Que, irmãos, nós temos problemas, nós não somos melhores do que ninguém, nós temos as nossas dificuldades familiares, até matrimoniais, porque quem não tem um problema de comunicação de vez em quando, né, Marília? Acontece, dá um problema de comunicação, não que tenha acontecido essa semana, tá? Foi só assim para quebrar o gelo. Nós temos problemas como todas as outras pessoas. A diferença é que no meio dos nossos problemas, nós deixamos Jesus viver em nós. Nós morremos para nós. Morremos e deixamos Ele viver a vida que temos para viver. E eu te garanto, Ele vive melhor do que a gente. Você vai ter paz e você vai ter felicidade quando Jesus viver dentro de você. Onde é que nós começamos a fazer discípulos, gente? Não é na rua, é dentro de casa. Você lembra do endemoniado gadareno? Aquele homem não vestia roupa nenhuma, não dormia, ficava caminhando ao redor do vilarejo Gadara, que ficava na Galileia, gritando durante a noite. As crianças tinham medo naquela cidade, por causa daquele homem endemoniado, perturbado, gritando, uivando pelos montes ao redor da cidade. Tentaram amarrá-lo com correntes de ferro certa vez, vários homens prenderam, assim nos conta a Bíblia. E ele, com uma força sobrenatural demoníaca, quebrou as correntes. Quando Jesus atravessa de barco o mar da Galileia para evangelizar aquela cidade, quando ele põe o pé na areia, a primeira pessoa que aparece, aquele homem vem descendo dos morros, e ele já tinha batido, machucado muitos homens, vem correndo em direção a Jesus, mas se prostra, e cai prostrado diante de Jesus. Então Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele responde: nós somos muitos aqui dentro, nós somos uma legião. Legião é composta por 2.000 soldados romanos, liderada por um centurião. Então Jesus ordena que aqueles demônios que estavam dentro do homem saiam dele e entrem na vara de porcos que estava pastando perto dali. Eles entram naqueles porcos e os porcos se atiram precipício abaixo e morrem. A cidade fica apavorada com isso. Então, cena seguinte: aquele homem está agora com roupas, calmo, tranquilo, conversando, escutando, sentado na roda, aonde Jesus estava pregando o seu evangelho. E aquele homem, nos conta a Bíblia então, diz assim, versículo 37, todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Você não precisa conhecer todas as doutrinas cristãs, toda a teologia, soteriologia, pneumatologia, escatologia, protologia, todas as logias dentro da teologia. Você não precisa. Conte para os outros o que Jesus fez na sua vida. Conte para os outros o amor e o poder de Deus na sua vida. É isso que tem poder, é isso que transforma. Aquele homem queria ir com Jesus no barco, mas Jesus disse: não, tu vai ficar aqui na cidade. Só conta para essa cidade o que eu fiz na tua vida. Você lembra da mulher samaritana em João capítulo 4? Aquela mulher samaritana ao meio-dia, Jesus sozinho no poço, porque os discípulos tinham entrado na cidade para comprar comida. Aquela mulher sozinha, e Jesus diz: me dá um pouco de água. E ela naquele poço olha para ele e diz: mas tu, sendo judeu, pedes a mim, samaritana, água. Não sabes que esse poço aqui pertence ao nosso pai Jacó? E então Jesus responde para ela: mulher, se tu soubesse quem está falando contigo, eu tenho água da vida, eu te daria, se tu me pedisse, água da vida, e tu nunca mais teria sede, porque quem bebe da água que eu dou não tem sede.
Aí a mulher larga o balde do lado e diz assim: então me dá dessa água. Aí Jesus diz: chama teu marido. Aí ela, esperta, já tinha aprendido a mentir: eu não tenho marido. E aí Jesus: bem tu falasse, porque 5 homens já passaram pela tua vida, e esse homem com quem tu te deita, tu não casou, ele não é teu marido. E olha o que a Bíblia diz que acontece. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria por acaso ele o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Eu tenho um decreto para a sua vida. Um dia as pessoas te conheceram como um pecador, mas agora elas vão te conhecer como um embaixador do Evangelho de Jesus Cristo. Um dia você foi uma pecadora, mas eu declaro, agora você é uma embaixatriz do amor de Cristo para todas as pessoas. Número 3, somos chamados a fazer discípulos de todas as nações. Versículo 19, de novo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nós não podemos deixar ninguém de fora. Nós não pensamos no nosso umbigo. Nós não ficamos pensando apenas na bolha em que nós estamos vivendo. Nós pensamos nas pessoas de todos os lugares. Agora guarde essa verdade: aonde os nossos pés não chegam, as nossas orações e as nossas doações financeiras chegam. Todo mês, irmãos, você está junto com a missão Maós Israel, pregando em Jerusalém o Evangelho para os judeus, porque a Bíblia diz que quando os judeus terminarem de se converter a Jesus, Jesus vai voltar para reinar e buscar a sua igreja. Nós não podemos ir para Jerusalém pregar para os judeus, mas as nossas doações e as nossas orações chegam. Nós estamos no Paquistão, 3 igrejas vida, Life Church, eles chamam, no Paquistão, com escolinha. Todas as doações mantêm o trabalho. Quem está no grupo Filhos da Casa, constantemente vem esses relatórios. Nós não podemos, eu não posso estar no Paquistão, você também não, mas a nossa doação e a nossa oração está lá. Nós temos hoje o trabalho da igreja ABA, plantando no Paraguai, no Uruguai e no Mato Grosso do Sul igrejas. Nós não estamos lá, mas a nossa oração, o nosso apoio financeiro está lá. Nós também temos 2 trabalhos, um em Vargem Grande, Projeto Terra Nobre, e outro numa outra cidade. Sônia, tu lembra o nome da outra cidade? Deixa eu pegar no WhatsApp o nome do pastor aqui, que daí não tem erro. Vargem Grande. Calma aí, já vou chegar aqui. Rômulo Soares, está aqui. Paraibanos, mandou aqui, ó, teve batismo essa semana, mandou para mim. Paraibanos, eu não posso pregar Jesus e batizar pessoas em Paraibanos, no Maranhão. Mas a nossa igreja está lá através das orações. Aonde os nossos pés não vão, as nossas orações e as nossas doações chegam. Toda vez que um LGF se reúne, aquela oferta é destinada diretamente para esses trabalhos missionários. Queridos, como é que eu começo na minha casa, já que eu não posso ir para as nações? Queridos, um dia eu abri a minha casa para um pequeno grupo, um LGF. O que aconteceu? Olha isso aqui. Aconteceu a Igreja Vida. Eu não tenho controle sobre isso. Só fizemos a obra de Deus. Nós temos ainda um LGF. Muitas reuniões aqui da igreja acontecem direto na minha casa. Mas eu digo para você, a maior bênção da minha vida não é eu dizer, essa casa aqui é abençoada. Eu dizer. Mas quando eu entrego para um LGF a casa, o que acontece? É Jesus que diz, essa casa é abençoada.
E quando Jesus diz essa casa abençoada, o diabo treme, porque ele não pode contra Jesus. Ele até tenta nos enfrentar, mas Jesus, ele não pode enfrentar. Que alegria poder abrir a minha casa ou a sua casa, quando você assim o faz, para o Evangelho de Jesus. 4. Somos chamados para obedecer a palavra, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. A palavra tudo aqui, traduzindo para o grego, no original do Novo Testamento, tudo significa tudo. Tudo significa tudo. A partir de hoje, um discípulo, ele olha para a Bíblia, ele não diz assim, isso aqui não é para mim. Você não pode ser seletivo com a Bíblia. Um discípulo diz, amém, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Aquilo que a Bíblia diz, que ela se complete em mim. Nós também não somos uma seita. Uma seita gosta de pessoas fanáticas, pessoas cegas e pessoas ignorantes. Jesus não quer uma obediência cega. Por isso que Jesus trabalha no seu coração, para abrir a sua cabeça, para abrir o seu entendimento. E quando você obedecer com entendimento. Pode ter dúvidas, mas não rebeldia. Pode ter questionamentos, mas você sabe que no fundo, obedecer Jesus é melhor. Numa seita, as pessoas têm que fazer aquilo, porque aquilo foi ordenado. E se não fizer aquilo, vai para o inferno. Um dia, eu conversei com uma senhora. Eu aprendi muito aquele dia. Era uma senhora crente. E ela nunca tinha cortado o cabelo. Você já conheceu alguém assim? Ela nunca, sabe o que é? Nunca tinha cortado o cabelo, ela tinha o cabelo comprido. E eu perguntei, por que a senhora não corta o cabelo? E ela me contou que um dia Deus deu para ela uma visão. E nessa visão ela foi até o céu. E lá do céu, ela viu que todas as mulheres que estavam no inferno é porque tinham cortado o cabelo. E aí ela viu mais. Tem umas que pintam, que cortam e que pintam. Essas estavam queimando mais ainda no inferno. Está espintando o teu cabelo, Luciane? Irmãos, e aí ela dizia, eu não corto. Pergunto a você, isso está na Bíblia? Seitas trabalham com revelações extra-bíblicas. É um grande líder que tem uma revelação extra-bíblica. Se você o seguir, você será abençoado. Se você não o seguir, a mão do Todo-Poderoso, irado, irá destruir você. Então, queridos, nós somos uma comunidade cristã. Nós não somos uma seita. Nós estudamos a Bíblia e obedecemos a Bíblia, porque Deus tem nos dado entendimento. Posso ouvir um amém? Mas não aquele amém xoxo. Aquele amém, vai lá, vai dar o teu amém aqui. Tu que é um guri novo, vai. Como é que é o teu amém? Aí, ó. Isso aqui é um discípulo de Jesus. Ele estava louco para gritar. Mas daí vocês intimidam muito ele. Deixa a gurizada gritar. Seja feliz, meus filhos. Sejam felizes. E, ó, pronto. Estão se soltando. Nunca esqueça, queridos. As minhas ideias, as suas ideias vão passar. Mas Jesus disse, céus e terra poderão passar, mas a minha palavra não passará. Lucas 21, 33. Por último, número 5. Temos a promessa da presença do Espírito.
Olha o que ele diz no versículo 20, e eu vou pedir para você repetir junto comigo. É a próxima tela. Vamos todos juntos? E eu... Uau! Ele não prometeu que seria fácil. Ele prometeu que estaria comigo, e isso é o que importa. Sabe por que Daniel, ele não se dobrou àquela estátua de ouro do rei Nabucodonosor? E ele não teve medo quando o rei disse assim: eu vou te jogar na cova dos leões. Porque se Deus te colocou num desafio, numa dificuldade para você enfrentar, se Deus permitiu isso na sua vida, é porque Ele está entrando contigo. Ele entrou na cova com Daniel. Não tenha medo mais. Ele está conosco. Com todo mundo da igreja? Não. Com os discípulos. Ele disse: vão e façam discípulos, e eu estarei com vocês. A única tarefa, a única coisa da igreja que garante a presença de Jesus é fazer discípulo. E sabe por que ele disse que estaria conosco? Não é para nós nos sentirmos bem, é porque nós precisamos muito. O apóstolo Paulo, ele entendeu a luta. Ele escreveu em 1 Coríntios 1:23, nós pregamos Cristo crucificado. Amém? Nós pregamos Cristo crucificado. Daí ele começa a entender, ele diz assim: o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Sabe o que nós vivemos? Para os outros, loucura. Por isso que eu entendo você. Eu entendo você que vive aquela vida no mundo e na igreja. Porque é ruim ser tido como louco. Eu sei, gente. Cada vez que alguém descobre que eu sou crente, já faz uma careta assim. E quando eu digo que eu sou pregador, aí pronto, a pessoa chega a levar um susto. Eu entendo, irmão. Mas vou dizer para ti, ele só está com quem anda naquilo que ele ordenou. É loucura, é escândalo. Sabe o que é um escândalo? Uma coisa que te dá um choque. Isso é escândalo. Escândalo. Loucura. O apóstolo Paulo disse: o que vocês vivem para os outros é loucura, mas Deus sempre dá vitória. Quero dar um testemunho de um rapaz aqui que incomodou essa igreja, irmãos. Mas eu sempre me vi um pouco nele, por isso que eu tive muita misericórdia. Irmãos, eu vi uma mulher, uma irmã, chamada Silvane, chorando muito, por causa do filho dela. Eu vi um pai chorando muito, por causa do filho. O nome desse antigo nó cego, aqui da igreja, é Gustavo. Está sentado ali. Hoje, ele é líder de LGF, mas ficou anos vindo aqui acompanhando o pai e a mãe. E, Rafa, sabe aquele filho que acompanha o pai e diz, acho que, João, tu sabe do que eu estou falando. Isso é tudo lavagem cerebral que eles fazem aqui na igreja. Ou ele era inteligente, aí conversava com ele, chegava a juntar as mãozinhas assim, parecia um doutor em filosofia. Não, porque... E comunista, socialista, nunca dividiu nada dos bens materiais, mas era comunista. Tinha iPhone, mas era comunista. Não, porque a ideologia... Irmãos, aí eu ia para a casa do Roberto. Roberto cortava... Era barbeiro. Eu ia lá fazer a barba, mas na verdade o meu objetivo era evangelizar, dar trela para ele. Fala, porque quanto mais fala, mais bobagem sai de dentro. Fala. Mas assim, numa superioridade, um piá que era de dar na orelha. Fica quieto. Mas não, fala. Todo professoral. Irmãos, fez o pai e a mãe sofrer, chorar. Está aqui hoje.
é um homem de Deus, é um líder nessa casa, é um cara que prega a palavra, de oração. Fiquei sabendo até que ele andou expulsando um demônio. Uns me disseram assim, de vez em quando uns disseram assim, eu estava na dúvida se era o demônio que estava expulsando ele ou ele que estava expulsando o demônio. Mas no fim deu certo. No fim deu certo. Por isso, queridos, escute isso. Jesus disse em Lucas 10:3 para os seus discípulos: vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Gente, não é o pastor Samuel, é Jesus dizendo: os meus discípulos no mundo são como ovelhas indo para o meio de lobos. Mas que loucura que Jesus disse! Quem é que vai querer ser discípulo de um cara que diz isso? Ó, você é uma ovelhinha, doce, fofinha, querida, e eu estou pegando essa vida bonitinha sua e estou, te atirando no meio de uma matilha. Vai te dilacerar. Gente, que mestre é esse? Esse é o meu mestre que fez isso. Mas por que ele pode fazer isso? Porque Jesus tem direito de dizer para nós: minhas ovelhas podem ir para o meio dos lobos. Porque ele disse: eu estarei com vocês. Eu não abandono. Eu não abandono os meus. Eles não ficam sozinhos. Se nós estamos na luta, Ele está conosco. Se nós estamos sendo atacados, Ele está sendo atacado também. E eu vou dizer algo, queridos. Como é que os lobos ferem? Com a boca. Nha. Mordendo. Entendeu, Murilo? Como é que os lobos ferem? Com a boca. Qual é o segredo para a gente saber quem é ovelha e quem é lobo? Ovelha não machuca os outros com a sua boca. Gente, eu não consigo acreditar que tem cristão. Agora larga o celular, larga o Instagram, olha para mim aqui. Pelo amor de Deus, o Instagram tu vai ver em casa. Gente, eu não consigo entender como é que um cristão entra em canal de YouTube e Instagram para ver cortes, ou pior ainda, ver tudo, debate em podcast entre dois cristãos. Aí um fica, porque está escrito assim na Bíblia. Aí o outro, né, mas está escrito assado na Bíblia. Debatendo, se atacando, duas pessoas que se dizem cristãos, pegando a Bíblia e na frente dos outros, de um monte de descrente, de um monte de endemoniado, de um monte de ateu, pegando a Bíblia para bater um no outro. E ovelhas que se dizem ovelhas de Jesus, assistindo essas coisas. Eu estou louco de pensar que isso é errado, gente. Fala para mim. Nós fomos chamados a anunciar, não a debater, a não usar a Bíblia para ficar. Pelo amor de Deus, se você segue essas porcarias, chega hoje, vai lá e sai desses canais, não seja membro, não seja inscrito desses canais. Deixe de seguir. Porque você não é lobo. Daqui a pouco você começa a ser lobo também. A usar a boca para ferir. E aí você deixa de ser ovelha. Agora, responde para mim. O que mudou a tua vida? Todos esses podcasts de polêmica, de debate que você... Eu já não assisto nem de política. Porque é um tentando lacrar em cima do outro e eles estão ganhando dinheiro em cima de nós, gente. Tá? Não se preocupe. Sabe quem é de direita, quem é de esquerda, eles estão só ganhando em cima da gente. Tá? Não se preocupe. Mas o coitado lá no debate, não se preocupe, que só o que ele ganhou com as visualizações ele está bem feliz com aquilo, tá? Ele transformou aquilo em dinheiro. Fica tranquilo. Gente, pelo amor de Deus, vamos voltar a ser ovelha de Jesus. É tão fácil notar quando os outros são lobo. Gente, tem espelho. Eu não quero isso para a minha vida. Eu tenho
Eu tenho um ministério, eu tenho um pastor, amigo meu, que ele até já pregou aqui, que ele fez aquele trabalho com os órfãos da Síria, e nós levantamos o apoio para ele poder fazer esse trabalho. Morava em Florianópolis, ele é de Criciúma, morava em Florianópolis, ele foi para Criciúma de novo. Como ele era pastor, ele era amigo de todos os pastores. Primeiro ele estava nos Estados Unidos, daí ele veio para Florianópolis e voltou para Criciúma, terra natal. Ele conhece todos os pastores. Em Criciúma, não sei se você sabe, tem uma igreja gigante, de milhares e milhares de pessoas. Pastor Telmo e pastora Viviane, um trabalho lindo, maravilhoso. Alguém conhece? Alguém já ouviu falar? Aí, ó, quanta gente nas redes sociais. E ele disse assim para mim, Samuel, Rafa, ele falou para mim, eu tentei congregar em todas as igrejas de Criciúma. Como pastor, ele é amigo do Telmo. Ele podia ir para a igreja grande, mas ele foi para as igrejas pequenas para congregar. Ele não aguentou. Porque ele disse assim, aquelas igrejas menores de Criciúma têm tanto ciúme da igreja do pastor Telmo, que estão chegando a 20 e poucos mil membros, né? É muito gigante. Eles têm tanto ciúme daquilo, que todo culto o pastor tem que dar indireta. Todo culto, os pastores de várias igrejas menores, têm que dar indiretinha para o Telmo e para a Viviane. Ciúme da grandeza e da expansão do ministério deles. Eu pergunto, gente, isso é de Deus? Aí ele falou para mim, eu fui para as igrejas menores, agora ele foi lá e agora ele é da igreja do pastor Telmo lá, com 20 mil membros. Ele disse, eu tentei ajudar. Eu disse, a primeira coisa, gente, usa o púlpito para pregar a palavra e não para ficar atacando as outras igrejas. O que eu falei hoje aqui de podcast, eu não ataquei ninguém. Eu falei com a nossa comunidade. Os nossos membros, eu estou te orientando para você ter uma vida cristã saudável. Posso ouvir um amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. E se você é feliz com Jesus, aplauda Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você caminhar como discípulo, ele jamais te abandonará. Concluindo, quem tem Jesus, tem tudo. Amém? Quem tem Jesus, você tem poder e autoridade, você tem um chamado, você tem um envio, você tem a palavra, e 5, você tem a presença dele contigo. Eu queria sugerir 4 passos para você. Anote onde você quiser, no celular, no papel ou na memória. Primeiro passo, se você aceitou Jesus, você precisa, para crescer como discípulo, fazer os primeiros passos. Aqui na igreja, nós temos uma pequena jornada, que ela é rápida, para formar um discípulo que aceitou Jesus. Tem gente que aceitou Jesus, está perdido, nunca fez os primeiros passos. Ali você vai entender o que aconteceu, vai te dar uma base. Decida, se você aceitou Jesus, faça os primeiros passos. Segundo passo, se você aceitou Jesus, agora se conecte com outros discípulos. Aqui não é lugar de conexão entre nós. Nós podemos nos conectar? Podemos. Mas aqui é um lugar de conexão com o Pai. Aqui nós vemos a nuca das pessoas. Nós tentamos até fazer o Conectando Vidas no início, lembra? Cumprimente. A ideia é trazer mais conexão entre as pessoas. Mas a nossa conexão mais forte no domingo é com o Espírito Santo. Então, é no LGF que nós sentamos em círculo. Não importa se você é novo, se você é velho, se você é pobre, se você é rico, se você é branco ou se você é negro, não importa. Ali todos sentam iguais naquele círculo no LGF, para aprender mais da palavra de Jesus. Então,
Esse segundo passo, se conecte ao LGF. Terceiro passo, participe de um NAC. O NAC, ele é menor que o LGF. É Núcleo de Acompanhamento e Crescimento. O LGF é um lugar para todos. O núcleo, o NAC, é um local para quem quer ser discípulo. Ali, irmãos, ali nós abrimos a caixa de ferramentas. Ali é tremendo. Eu tenho 2 grupos NAC, como eu tenho falado para vocês, que é na minha casa. 2 grupos de discípulos. E, gente, ali eu digo, aqui não é pastor, não é profeta, não é apóstolo. Aqui eu sou só um irmão em Cristo. E nós juntos vamos aprender a caminhar com Jesus. Então, o LGF me conecta a outros discípulos, mas é o NAC que me faz discípulo para crescer espiritualmente. Se você está sentindo falta de um crescimento mais forte na sua vida, fale lá no seu LGF com o líder. Quando é que acontece o NAC? Tem lugar para mim no NAC? Tem vaga? Eu quero fazer parte do NAC. E por último, se você deseja fazer discípulos, você pode se tornar um discipulador, que é um líder do NAC. Onde nesse NAC se reúnem seus discípulos, na verdade são discípulos de Jesus, e você é apenas o discipulador.